Boa noite. 18 de setembro, 7h30 da noite. Já cheguei em casa e fui dar uma olhadinha nas notícias, né? E também fui dar uma olhada em outras fontes de informação. E aí eu vi que o Felipe Campos, ele recebeu uma citação do Poder Judiciário no tocante ao processo que uma influenciadora está movendo contra ele. Bom, vocês sabem que eu recebi uma notificação da Adélia Soares no dia seguinte a Deolane ter saído da cadeia e no dia que ela voltou para a cadeia, né? Então, essa notificação ela veio acompanhada de uma procuração expedida pela Deolane para a Adélia. Os termos daquela notificação me ofenderam, né? E eu entendi que eu fui vítima de injúria e de calúnia. Então, na quarta-feira eu recebi 10, 11... Dia 10 ela saiu, dia 11 ela volta, né? Aí no dia 12, quarta-feira eu tava de plantão. No final do plantão eu procurei o delegado titular e falei pra ele que eu me senti vítima de crime de injúria e de calúnia. Foi feito um boletim de ocorrência contra a Deolane Bezerra com essa tipificação de injúria e calúnia. Crime contra a honra, ele depende de representação, né? Quer dizer, aliás, ele depende de apresentação de uma queixa-crime em juízo, né? E essa queixa-crime tem que ser feita por um advogado. E eu teria 6 meses para poder definir isso. Bom, no dia seguinte, na parte em torno da 1 da tarde, eu tomei uma outra providência jurídica, né? E no final da tarde, eu descobri que a Adélia me encaminhou uma carta de retratação. Nessa carta de retratação, ela fala que Deolane não sabia que ela estava me notificando para excluir um conteúdo que era público e notório e fato verdadeiro, né? Que foi aquilo que ela fez na hora que ela saiu da penitenciária. Tanto é que essa conduta dela motivou a nova reclusão. Óbvio que eu não excluí o conteúdo. Acabei fazendo um boletim de ocorrência em cima da Deolane, porque a hora que eu fui chamada de mentirosa, eu me senti injuriada. E quando ela disse que aquele conteúdo mentiroso que eu publiquei causou uma má fama para a influenciadora, eu me senti caluniada, porque ela me acusou de ter praticado um crime de difamação contra a cliente dela. Bom, quando então chega essa carta de retratação, que eu vou ler, eu falo, isso aqui tá estranho, né? Ela notificou sem a cliente saber, sem nada, e ainda mandou uma procuração junto, porque o advogado ele pode agir na urgência em nome do cliente sem procuração. Ele não pode usar uma procuração que tem uma finalidade diversa para suprir o ato, que foi o que a Adélia fez. Aí eu fui olhar com cuidado, né? Aí o que eu notei? A procuração que veio acompanhando a minha notificação, ela parecia ter sido assinada pela influenciadora. Aí eu fui olhar, eu notei no entorno da assinatura uma granulação acinzentada. Aí eu fui num outro aparelho de telefone celular melhorzinho. O que eu notei? Que a assinatura que constava na procuração, que acompanhou a minha notificação, não era uma assinatura natural. Era um recorte de assinatura aposto na procuração. Foi colado na procuração, né? E isso, mais o fato da Adélia ter dito que ela fez aquilo sem a cliente saber, que foi uma decisão dela, do escritório dela, eu analisei aquilo e eu entendi que ali teve um outro crime, que eu também comuniquei para o delegado titular. E comuniquei também que, em razão de ter sido parte da notificação, eu me declarava suspeita e impedida de atuar nisso, né? E agora eu vi que o Felipe Campos recebeu uma citação judicial. Eu recomendaria para o Felipe Campos pedir para o advogado dele verificar no processo se a assinatura que consta na procuração
que foi juntado em juízo, se essa procuração é válida. Ou se lá também não foi colocada uma assinatura de Deolane, recortada de algum outro documento e aposta ali. É importante verificar, porque se isso aconteceu, está havendo um vício de representação processual, tá? E isso pode levar à extinção da ação, tá bom? Essas meninas andaram fazendo, elas fizeram o que quiseram durante muito tempo e foi passando batido. E agora está começando a aparecer. Eu tomei as minhas providências que estavam na minha alçada. Né? Vamos ver como que vai ficar daqui pra frente. Tá bom? Bom fim de quarta-feira pra vocês, gente. Até mais.